Pastor, com os acontecimentos que a gente está vendo aí, né, no dia a dia aí, essa doença horrível que está acontecendo, o senhor acredita que estamos próximos da vinda de Deus para cá? Deixa eu ser sincero a você. Uma vez perguntaram para Jesus isso. Perguntaram não. Os discípulos perguntaram. Já era indubitável que Jesus era Deus. Já não existia mais dúvida nenhuma de que ele era Deus. Bem, se eu sei que Jesus é Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar coisas que eu não sei. Eu vou perguntar como é a morte. Eu vou perguntar como é que funciona a questão da vida em si. Eu vou perguntar o que, meu Deus? Como é lá no céu. Vou perguntar a quem sabe. Se ele era Deus, e indubitavelmente ele já era Deus. Já tinha curado, feito tantas coisas, ressuscitado pessoas. Eu disse, bem, agora vamos tirar as dúvidas com ele. E os discípulos pegaram para Jesus e disseram assim, lá em capítulo 23, 24 do livro de Mateus, e disseram assim, Senhor, diga para nós aqui, quais são os sinais de quando o mundo vai se acabar? Sabe qual foi a primeira resposta de Jesus, meu Kleber? Não. Foi assim. Na verdade, a primeira resposta dele foi uma advertência. Ele disse assim, cuidem para que ninguém vos engane. Olha só. Antes de falar em qualquer aspecto que trouxesse alguma referência para sua volta, ele olhou para ele e disse, olha, cuidem-se para que vocês não sejam enganados. Então, a primeira coisa que eu diria em relação à volta de Cristo é cuidado para você não ser enganado. Porque tanta coisa que vão dizer, tanta coisa que vão fazer, que deu um tsunami. Pronto. Fim do mundo. É o fim do mundo. Deu uma pandemia. Fim do mundo. Fim do mundo. Só que esqueceram, veja só como nós somos pessoas anestesiadas depois que as coisas viram realidade. Essa pandemia, agora todo mundo quer Jesus voltando, né? Castigo de Deus. E a AIDS? A AIDS é uma pandemia. Mas ela não foi na proporção menor? De jeito nenhum, de maneira alguma. A AIDS, não, e a AIDS, ela continua. Não tem cura. Só que ela não pegava assim, a proporção que eu quis dizer foi, ela não pegava no ar. Era só no ato, não é isso? No começo como é que era? No começo todo mundo dizia, era no ar, não pode apertar a mão, não pode chegar junto. Os médicos quando iam para lá para cuidar das pessoas, todos paramentados como no Covid agora, né? 19. Então, enfim, o que eu preciso é entender o que Jesus me disse sobre como seria sua vinda. E aí Jesus começou a relatar. Dizendo, quando vocês ouvirem guerras, observe que guerra está no plural. Jesus, guerras. Por quê? Porque são guerras bélicas no sentido geográfico humano e guerras bélicas no sentido geográfico espiritual. Então, guerra no mundo espiritual, guerra no mundo humano. Fomes, olha só, no plural de novo, e de maneira proposital. Mas fomes não é pela quantidade de fomes, é pelas qualidades de fome. Que qualidade de fome? Fome da palavra, fome espiritual e fome, literalmente, do alimento. Fome material. Fome de emoções. Fome de crescimento. Enfim, aí Jesus vai citando ali as coisas todas e no final ele diz assim, mas olha, quando você ouvir falar sobre guerras, rumores de guerras, fomes, não deixe que ninguém engane vocês. Isso, admirem-se e pasmem, ele disse, isso é o começo das coisas. Então quer dizer que quando você ouvir falar sobre tudo isso que você está ouvindo falar, isso é o começo das coisas e não o fim. Aí ele disse assim, então tá bom, então quando é o fim? Ele falou, tá bom, vou falar sobre o fim agora. Quer saber quando é o fim? Não é por guerra, nem por fome, nem por peste, nem por desgraça. É quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações. Aí virá o fim. Então, de olho na pregação do evangelho. E não nesses aspectos que levam a gente, às vezes, a achar que ele vai voltar porque deu um trovão. Então, quando existe essa fala de Deus, de Jesus, né? Existem lugares que ainda não foi dito o evangélico lá? O evangelho lá? Existe. Por exemplo, eu não vou nem para a China, que lá é proibido, né, a pregação do evangelho. Não vou nem para a Coreia do Norte, que lá é proibido o evangelho. Não vou nem para Cuba, lá é proibido o evangelho. Para outros lugares em que o evangelho não entra.
Mas Mas eles sabem eu- que existe Deus. Eles sabem que existem Deus dentro do processo do ensinamento cultural deles. Que é outra coisa também que a gente precisa prestar muita atenção. Mas tira a Coreia do Norte, tira China, tira Cuba, tira qualquer um, Venezuela, tira esses países aí. Vamos falar numa tribo indígena? Tem tribo indígena por aí pelo mundo que ainda nem já a civilização chegou lá. Né? E que eles adoram quem? Tupã, Iara, Tabajara. Esses são os deuses dele lá. Então acho que quando chegar a verdadeira boa nova, né? É que E se a boa nova não chegar lá, Deus é suficiente para ele mesmo ser a boa nova, mesmo quando eles chamavam-no por outro nome. É o seguinte, se Deus não for capaz de perceber que uma pessoa incauta, indouta, sem o menor conhecimento dele, mas que foi ensinada a chamá-lo de Tupã, e se Deus não conseguir discernir que esse Tupã, que na verdade ele foi ensinado desde pequeno e não teve ninguém que o catequizasse, o conquistasse para o evangelho pleno, para o conhecimento pleno da palavra, se Deus não perceber que quando ele chamava Tupã estava chamando por Deus, Deus não é Deus. Deus sou eu, que sou incapaz e acho que tem que chamar o nome Deus. E não pode chamar de outro nome. e